Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Xerife Podcast. Daqui a Rachel Ebijo, estou acompanhada de alguém que daqui a nada eu vou apresentar, que falará sobre algo muito importante. Na verdade, nós falaremos sobre técnicas de desenho artístico, propriamente do desenho realista. Como vocês podem ver, eu já estou vestida de forma diferente, tenho aqui uma marca, eu já tenho o melhor de mim e estou vestida pela marca Banquete. Então, se quiser ter o melhor de si, entre em contato com as nossas páginas e adquira já o seu kit. Esmeraldino, ou seja, Miguel Esmeraldino Malungo de Brito, sozinho. Exatamente. Como está? Estou bem, obrigado. Como está? Também estou bem, graças a Deus. Olha, é um prazer tê-lo aqui. O seu nome artístico é Ismailov. Exatamente. Mas Ismailov, de onde é que surgiu? Por quê? Bem, o Ismailov surgiu a partir do futebol. Visto que foi um ex-jogador russo, jogava no Sporting Clube de Portugal. E uma vez que eu sou adepto ferrenho do Sporting Clube de Portugal, como eu gostava muito da forma dele de jogar, era um médio muito bom. Então, decidi tirar o nome dele e apelidar-me. Ok. Já agora, joga também futebol? Sim, jogo. É um todólogo. Mas hoje não falaremos de futebol, obviamente, e falaremos sobre a outra faceta. Como podemos ver aqui, o Ismailov é desenhista, certo? Exatamente. Ok, então, cinge-se propriamente no desenho realista. Exatamente, isso. Então, comece por dizer o que é o desenho realista, ou seja, comece por conceitual, porque nós, conceituar assim o correto, porque nós precisamos entender, né, o que é, na verdade, desenho realista. Ok, sem dar muitas voltas, né, uma definição assim resumida, posso assim dizer que o desenho realista é a representação real de um objeto, de uma pessoa ou de um animal. Representação real de uma pessoa, objeto ou animal. Ok. Como qualquer outra arte, qualquer outro trabalho, tem alguma origem, tem as pessoas que que são os precursores da mesma, né? Gostava de saber quem são esses. Dentro do desenho realista nós temos vários gurus, né? E um deles é o Charles Lavezo, o brasileiro Charles Lavezo, um mestre. Depois também nós temos o Torres, né? Fernando Torres, se a memória não me atrasou, e muitos outros mais, né? Mas o Lavezo e o Samuel Torres, exatamente. Mas o Lavezo e o Samuel Torres são os mais conhecidos dentro do desenho realista. Boa. Que são os pais, né? Mas o que é que usam para fazer o desenho realista? Vejo que esse quadro, né, trata-se de um desenho realista e está em preto e branco, mas é assim, é mesmo muito realista para preto e branco. Então, o que é que usa para fazê-lo? O desenho a preto e branco, né, deixa-me já adiantar que é desenho feito a lápis chama-se desenho monocromático, né? Porque usamos simplesmente uma cor, mas com diferentes tonalidades, ou seja, usamos simplesmente o lápis, mas diferentes tipos de lápis, ou seja, lápis graduados. Então, por isso é que demos aí essa composição toda. Usamos simplesmente o lápis. Então, quando falamos de composição do desenho realista, falamos das diferentes tonalidades de lápis que se usa aí? Exatamente. Por quê? Porque o desenho realista está composto por sombra, degradê e a luz. Esses são os três componentes principais do desenho realista. Bonito. Fale-nos. Olha, vamos começar com a sombra. Exatamente. Pode pegar, aliás, acho que é bem visível a imagem, né? E vai explicando a sombra, como é que faz e tal, que estamos todos de ouvidos. Ok. Primeiro temos que conhecer os lápis, né? Eu disse que nós usamos apenas o lápis, mas lápis graduados, diferentes, com tonalidade, né? Ou seja, a parte mais escura é que vai representar a sombra, que é a profundidade. E a parte mais clara vai representar a luz, né? Vai dar a ilusão de volume. E o degradê é o quê? Degradê é a passagem da tonalidade, ou seja, é a passagem do escuro para o claro. Ou seja, é a passagem da sombra para a luz. Esses detalhezinhos que podem ver aqui, isso que chama-se o degradê. Ok. E há algo muito curioso, é que eu não consigo entender
né, olhando para o desenho, eu consigo ver que há um lado mais escuro e um mais claro. Exatamente. Mas eu não consigo entender onde é que o claro começou exatamente. Ou seja, o momento de transição, não sei se me percebe. Ok. Sei que esse lado é escuro e esse é Exatamente. claro. Mas aqui eu não consigo, no momento de transição, parece que não houve nada, está tudo tão sincronizado. Ok. Não há desequilíbrios aí. Exatamente. Essa é a principal mensagem do desenho realista, né? Tem que estar em harmonia, tem que estar em sincronia, né? Pois embora a gente usa simplesmente o lápis, mas devemos diferenciar as tonalidades. Ou seja, para darmos a sensação de profundidade, devemos usar o escuro, aqui o lado escuro, lápis mais carregados. E a sensação de volume, temos aqui a parte mais clara. Ou seja, se formos a ver na escala tonal, né, dos exercícios do desenho realista, nós temos a parte escura, temos aqui o degradê, né? Nesse caso, diríamos que aqui esse é o escuro, essa é a parte média, essa é a parte branca, é a luz do papel. Então, o degradê é o disfarce. Acho que se virmos aqui não vamos notar muito. Então, esse é o disfarce. A saída daqui para aqui e daqui para aqui tem um pequeno disfarce. Então, esse aqui é o degradê. Uau, mano, olha, só para recapitularmos, existem 3 componentes do desenho realista. Exatamente. A sombra, Luz luz e o degradê. Uau, e eles 3 têm de estar em perfeita sintonia, tal e qual está nesse desenho. Exatamente. Olha, e temos aqui um outro desenho também, Ok. gostava de mostrar, por favor, quer nos explicar, diferente desse, do outro, do quadro, Exatamente. já não consigo ver a sombra, não sei se é a minha visão. Dá, ok. Ok. Quer explicar-nos? Ok, vou explicar. Bem, antes de nós entrarmos naquilo que é as 3 componentes principais, o desenho realista é algo muito importante que nós devemos saber, principalmente para aqueles que estão a começar agora. Nesse caso é a compreensão. Né? Antes de pegarmos o desenho, ou seja, a referência e a folha em que nós vamos desenhar, devemos ter a noção ou seja, devemos ter o conhecimento do desenho. Por quê? Porque nada será feito se a gente não saber, não compreendermos primeiro a imagem, nesse caso a referência, e depois para aplicarmos os três componentes principais. Se formos a ver, este desenho aqui foi quando eu estava a começar. Eu ainda não dominava bem esses 3 conceitos, né? O degradê, a luz e a sombra. Eu só risquei. Exatamente. Yeah. Se formos a ver, aqui não tem o degradê que não está aplicado. Não tem aquele disfarce da passagem do lado claro ou do lado um pouquinho mais escuro para o lado claro. Então quer dizer que este desenho não é realista. Okay. Estava a caminho de ser desenho realista, mas como não sabia as 3 componentes principais e acabei por fazer simplesmente um desenho simples. Mas esse é o Malcolm X, não? Malcolm X, exatamente. Malcolm X. É assim, não era realista, mas já estava muito bom. Nem na metade disso eu chegava. Uau. E diga-nos, demora quanto tempo para fazer um desenho assim ou assim? Eu sei que esse não é realista. Exatamente. Vamos olhar para esse quadro. Quanto tempo demora para fazer? No mínimo, uma semana. No máximo, 2 semanas. Mas vai depender também do tamanho. Né? Nós temos aqui o tamanho A4, que é para a elaboração deste desenho. Levou-me apenas 2 semanas e meia. Mas, se fosse no tamanho A3, né, poderia me levar por aí 3 semanas ou praticamente 1 mês. Isso também depende da disponibilidade de quem vai conceber o desenho. Então, caros subscritores, já sabem, tem um namorado, a namorada, o irmão, a mãe, o pai, para surpreender no aniversário ou em alguma data comemorativa. Faça já sua encomenda com antecedência. No final, vamos deixar aqui os contatos do Esmeraldino. Mas há um fato curioso. Sempre que ouço um desenhista, um artista a falar de sua obra, toca no ponto de esboço. Exatamente. O que ainda não falamos sobre isso aqui. Diga-me o que é o esboço, quais são as técnicas de esboço. Tal como na arquitetura, né? Nesse caso, o desenho realista também requer algumas técnicas que é para a elaboração do esboço. Para a elaboração do esboço, nós temos várias técnicas. Né? Por exemplo, nós temos a técnica do grid, que vai ser a quadriculação da folha de desenho e a referência, nesse caso, a fotografia que vão nos dar aqui para nós desenharmos. Temos também a técnica da mesa de luz,
E temos também a observação livre, né? Nesse caso, a observação livre é aquela que não usamos nenhuma outra técnica extra, ou seja, tiramos a sangue frio, como dizemos na nossa linguagem. É olhar para mim e pôr no papel. Exatamente. Uau. Exatamente. Uau. E já tem feito muitos desenhos assim, a sangue frio? Na verdade, os desenhos que eu fiz a sangue frio foram apenas dois ou três. Porque, pronto, nós dificilmente usamos a técnica de observação livre, nesse caso, né, vulgarmente conhecida como sangue frio. Por quê? Porque no ato das encomendas pode nos levar muito tempo, né? Ou seja, se nós usamos a técnica do grid, por exemplo, em 30 minutos ou 40 minutos podemos completar o esboço. A técnica da mesa de luz pode nos levar ainda menos tempo, nesse caso em 10 minutos, né? Em relação à técnica de observação livre. Desculpa, falou a técnica da mesa de luz. Eu pensei numa coisa que nós fazíamos enquanto estudantes da primária. Eu era uma grande sucateira. Quando tivesse aula de EVP ou alguma coisa, eu pegava uma folha assim, vegetal e tal, punha por cima do desenho e ia lá, como dizíamos, chapar. Exatamente. Vocês ainda usam isso sobre alguma forma? Tem que ver com a técnica da mesa de luz ou nem por isso? Bem, tem sim a ver com isso. Então vocês são chapadores também. Não, na verdade não é chapar. Por quê? Porque o desenho realista, na verdade, é o sombreamento, né? O sombreamento é que dá aquela sensação de realismo, não o esboço. Se for a fazermos esboço, todo mundo sabe fazer esboço. Eu não sei. Sabe fazer esboço. Pode sair desproporcional, torto nesse caso, mas vai fazer esboço. Agora, o que é que vai dar a sensação de realismo, o que vai dar aquela impressão de realismo? Vai ser no ato de preenchimento da folha. Nesse caso, a técnica da mesa de luz surge apenas para facilitar-nos tirarem todos os componentes, todos os detalhes da fotografia original para o papel de desenho. Olha, antes de partirmos para esse desenho, que é o diferente à distância de todos aqui, né? Eu gostava, assim, para mim, eu já vi, só para realçar, várias obras de arte do Esmeraldino. O Esmeraldino super desenha bem, mas há uma que me chama muita atenção, que eu acho que seria um pecado contra a minha admiração por si, não mostrar esse desenho. Fale-nos desse desenho, por favor. Bem, na verdade, este desenho diz muita coisa, né? Diz muita coisa. Eu não sei se conseguem ver. Este menino tem em suas mãos 2 sambapitos, né? Tem um a oferecer, o outro, né, para ele. Neste caso, este desenho representa aquilo que é o Ubuntu. Exato. Exatamente. Essa é uma expressão africana que nós usamos para simbolizar a união, a solidariedade e a partilha. Então, este desenho representa praticamente isso, né? Aquilo que é a união, a solidariedade para com o outro. Se formos a ver, um menino, né, é um menino, pronto, né? Não está muito bem apresentado, né? É um menino dos subúrbios. Exatamente. Mesmo ainda tendo pouco, quer partilhar com os outros. Então, essa é a mensagem deste desenho. Uau, a África, Angola, Luanda precisa de mais meninos assim, de mais pessoas assim. Exatamente. Mano, é assim, eu amo esse desenho, né? Se não fosse errado, eu furtaria assim. Mas agora, de todos esses desenhos realistas que acabamos de ver, esse quase realista e os dois realistas, tem um que também me chama a atenção pela sua peculiaridade. É diferente do que eu estou habituada a ver do Is My Love, né? Quer falar-nos desse desenho? Na verdade, este desenho não foi um desenho feito assim repentinamente. Eu sei que eu peguei a madeira, uma madeira até reciclada, né? Muito bom. Exatamente. É uma madeira que encontrei fora. Então, levei para casa e no ato do desenho, eu sei que eu estava a rabiscar e de repente surgiu essa obra, né? Ou seja, este desenho não é realista, né? É um desenho, abstrato. Exatamente, é um desenho abstrato. Porque ela surgiu assim de repente, muito diferente do desenho realista feito a lápis, né? Neste desenho eu usei a triade. Para quem faz desenho colorido,
sabe muito bem do que eu estou a falar. Né? Nesse caso, eu usei as 3 cores primárias, né? A partir das 3 cores primárias surgiram os diferentes tipos de cor que aí estão. Então, isso não é um desenho realista, é só um desenho, pronto, abstrato. Mas chamou-me muita atenção. São um homem e uma mulher, né? Estou a aprender a interpretar um pouquinho. Na verdade, a Esmeraldino já explicou, por isso é que eu sei. Quando olhei a primeira vez, eu não sabia. Mas é um homem e uma mulher. Exatamente. E o nosso terceiro olho, né? Exatamente, Na testa. exatamente, Ou o exatamente. olho de Horus, o olho que tudo vê. Certo. Olha, Is My Love é assim. Deixa uma dica. Eu, por exemplo, gostava muito de saber desenhar, mas acho que a única coisa que eu sei fazer é escrever. Então, como é que você fez? Explica só assim o teu segredo. E assim aplicamos também, aprendemos a desenhar. Pode não ser assim, pode ser um pouco inferior a isso. Já dizia um grande mestre, né? Para já, aproveito já mandar saudações a ele, que é o mestre Danik Bumba. Danik Bumba é um grande artista. Bem, ele diz o seguinte, se tu escreves, tu sabes desenhar. Ei! Exatamente. Se escreves, sabes desenhar. Mestre, vou acreditar nas suas palavras, vou começar já a tentar. Pode. Pode crer que vai dar certo. Olha, Esmeraldino, é super prazeroso estar aqui em conversar consigo. Mas o tempo em podcast não demora, é curtinho. Então, eu quero que faça assim, um breve respaldo, um breve resumo do que tem sido, né, ser artista, ou seja, desenhista aqui no bairro Rocha Pinto. Como é que as pessoas têm recebido? As pessoas têm se interessado, têm valorizado? Como é que tem sido? Em bom pouco tempo eu pude ver que algumas pessoas estão a aderir, né, nesse caminho do desenho realista, né? Mas tem sido um grande desafio. Por quê? Porque a primeira dificuldade está na concepção dos materiais, né? Visto que os materiais de desenho realista são muito caros mesmo. Por isso é que tem poucos jovens, né? Tem poucos jovens a engrenarem nesta área do desenho realista, né? Mas eu vejo pessoas a trabalharem muito com tintas, né? Nesse caso, se formos a ver os desenhos feitos a tinta, há muita aderência. Mas até agora, né, nos poucos contatos que eu tive, eu pude ver uma escassez de pessoas a fazerem desenhos realistas com a lápis, né? Tudo por conta do preço dos materiais. Ok. Porque o preço dos materiais dos desenhos feitos a lápis chega a ser mais caro em relação aos da tinta. Exatamente. E, não obstante enfrentar todas essas dificuldades, será que tem ouvido muito? Ui, me desenha só. Essa frase é a frase clássica. Isso não falta mesmo. Olha, agora que aproveita as câmeras do Xerife Podcast, deixa uma mensagem a todos os que têm estado a vir assim interpelá-lo com essa frase. A todos que costumam interpelar-me com essa clássica frase do Ui, me faz só um desenho, Ui, da próxima vai ser meu desenho. Por favor, colaborem também. Bem, se quiserem ter os vossos desenhos, também colaborem, né? Já que eu não vou vos pedir um preço assim, né, elevado, ao menos se trazerem lápis, né, ou outros materiais de desenho realista, posso fazer o vosso desenho na boa, mas essa devia a Esmeraldino, me desenha só, faz só isso. Também estás a me ajudar a evoluir, né? Fica complicado. Boa. Agora, Esmeraldino, deixa aí os seus contatos, as suas páginas das redes sociais, para que então possamos passar, segui-lo e entrar em contato consigo. O meu número, né? O meu número é o 926 14 70 94. Repito, 926 14 70 94. No Facebook podem pesquisar por Miguel de Brito. Vão me encontrar, é muito fácil. Okay. Nesse momento ainda não tenho página criada. Ok. E está no Instagram ou noutras plataformas? Não, infelizmente ainda não estou. Simplesmente uso o Facebook e o WhatsApp. O meu contato que eu deixei também do WhatsApp. Deixa só mais uma vez. Acho que aquele subscritor ainda não entendeu bem. Quer entender? Bem, se quiserem me localizar, encontre-me no Facebook com o nome de Miguel Esmeraldino, Miguel de Brito, perdão. E o meu WhatsApp é o 926
14 70 94. Ok. Agora, para finalizar, quer deixar abraços, beijinhos para a namorada, para a esposa? Quero, não poderia faltar. Gostaria de mandar abraços, primeiramente a Deus Todo-Poderoso, né? Amém. Depois para minha família, né? Nesse caso, os meus pais e a minha big sister, a Rita. Abraço para minhas tias, os meus amigos no gerais e, obviamente, os 3 grandes mestres que eu considero os melhores, né, do desenho realista Angola. Nesse caso, o mestre Zino Bernardo, o mestre Noriel Vaz e o mestre Danik Bomba. Você esqueceu o Sensei Amorim também. Yeah. Ismailov, foi um prazer imenso ter-te aqui. Olha, mas antes de irmos, algo que me chamou a atenção. Eu estou olhando assim para a tua t-shirt. Okay, eu sei que já deixou, mas fala assim, foi você quem fez? Sim. Pode falar no microfone. Olha, mostre primeiro. Povo no poder. Ok, você está bem visível. É uma t-shirt bem interessante. Ok. Uau. Foi você quem fez? Sim, exatamente. E também faz esse tipo de serviço para as pessoas que queiram, que estejam interessadas? Também faço. Por quê? Porque quem trabalha lápis fica muito mais fácil trabalhar com tintas, né? Ou seja, quem trabalha lápis consegue trabalhar com tintas. Uau. Parabéns, é muito talentoso, é muito simpático. É um prazer enorme tê-lo aqui. Gostava de tê-lo em outras oportunidades e com certeza vamos ter. O prazer é todo meu. Obrigada. Quanto a si, voltamos já depois da publicidade. Não passe o vídeo, por favor, continue a ver. Até já. A culpa é dos Chicole pá, pá. Chicole pá, pá. Chicole pá, pá. Chicole pá, pá. Chicole pá. Vamos ativar. E estamos de volta para a segunda parte do nosso Xerife Podcast. Espero que nesse espacinho de publicidade tenha dado para dar um golinho na água, no sumo, e agora já tenha as suas forças, né, visuais e auditivas renovadas para então acompanhar essa segunda parte que muito promete. Pois vamos falar de basquetebol, né? Vamos falar do tanto o olhar e enxergar talentos e também como da divulgação. E para o efeito temos aqui o José Moisa Antônio. Exato. É um prazer tê-lo cá. Igualmente. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, há muito que eu esperava ter-te aqui. Afinal de contas, é um dos jovens no nosso bairro muito influente e que tem ajudado muitos talentos a nível nacional. Isso faz com que eles tenham também alguma visibilidade a nível internacional. Exato. Então, é o criador, o José Moisa é o criador, para quem não sabe, da página Angolanos a Caminho da NBA, uma grande página de divulgação de talentos angolanos. Exato. Então, antes de me dizer, né, qual é o objetivo da página ou por que criou, eu gostava de saber por que o basquetebol e não o futebol e não uma outra modalidade qualquer desportiva. Desculpa lá. Antes de responder essa questão, né, primeiramente queria agradecer à equipa do Xerife Podcast pelo convite, em particular ao Hélio André. É um prazer estar aqui convosco. É um prazer imenso. Agora, indiretamente a questão, né? Por que o basquetebol e não o futebol? Não vou dizer que é muito simples também, não é tão... Não futebol, outra modalidade desportiva qualquer. Isso surgiu, o amor pelo basquetebol surgiu em 2008, quando da final entre os Lakers e os Boston Celtics. Eu tenho o Kobe Bryant como a maior referência em termos de desporto. É o cara, né, passa a expressão, que me incentivou, ou seja, o cara a quem eu tenho como ídolo. Então foi a partir dali que começou a surgir o amor pelo basquetebol e num dado momento decidi também praticar, né, essa linda modalidade, mas infelizmente devido a alguns problemas não consegui treinar ao mínimo federado e uma dada altura veio-me à cabeça, já que não consegui ser jogador de basquetebol, o que eu posso fazer para ajudar para ajudar as pessoas que tenham o mesmo sonho que eu.
Falei, o que é que eu posso fazer? Pus-me a pensar e logo falei, não, vou criar uma página. Agora, depois, o nome, qual seria o nome ideal para a página? Fiquei a pensar, Angolanos a caminho da NBA, e hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui com Exato. já mais de 1.000 subscritores. Não, no Facebook são Uau. 16.725 Uau! seguidores. E tem os números precisamente em mente. Nota-se que falo por paixão mesmo. Exato. Ok, muito bem. O objetivo, como já disse, era de ajudar, né, considerando que não conseguiu realizar o seu sonho, então queria ajudar outras pessoas a poderem realizar os seus sonhos. Mas, diga, para além de criar a página, eu gostava de saber, né, como é que tudo funciona, porque afinal de contas existe um quesito da matéria, das fotografias, dos jogos. Então, tem uma equipa, trabalha solo, usa a técnica da multiplicação. O que é que faz? É um trabalho um pouco difícil, né? Porque eu tenho que usar a técnica de multiplicação para poder Estar em vários sítios. Exato. Não em vários sítios, né? Para ser o designer, para ser o editor, ou seja, o cara que escreve e depois o cara que publica. Então, é um trabalho difícil, mas de momento não tenho uma equipa ainda, eu faço isso tudo sozinho. Meu Deus, o Muisa quer dizer que é mesmo o Muisa quem vai atrás da matéria, Exato. quem fica, por conta da diferença de fuso horário, quem fica de madrugada a acompanhar jogos internacionais e tal, para depois ter alguma matéria para dar aos seus seguidores. É isso, no momento em que há jogos, né, a NCAA e a NBA, principalmente no período em que o Bruno jogava frequentemente, quando ainda estava nos Houston Rockets, acho que dormia duas até não, 4, 5, 6, 5 horas mais tardar. Uau. E só para frisar que em 2019, quando do ingresso do Bruno à NBA, em particular o draft como estava a decorrer, nesse dia eu dormia às 8 horas, porque eu tive que cobrir o draft todo e para depois lançar a notícia às pessoas que temos um angolano na NBA. Meu Deus, olha, o príncipe ouro negro diria tudo pelo basquetebol. Exato. Mas agora, eu por acaso também sou sua seguidora, já agora sou uma fã do seu trabalho, e volta e meia eu dou umas voltinhas assim pela sua página Angolanos a caminho da NBA, e um fato que me chama muita atenção, o Muisa vai lá, fala lá sobre vários talentos, tanto os que estão dentro do território nacional, como os que estão fora do nosso território, a brilhar em outras paragens. Mas chama-me a atenção, pelo fato de ser mulher, né? Chama-me muito a atenção a Alexia. Quer falar-nos um pouquinho da Alexia, desse talento que está aí a dar o que falar? Sobre a Alexia, o que eu tenho a falar, a Alexia é uma atleta que deixa-me muito alegre, mas numa outra parte o que me deixa triste é a desvalorização do povo angolano. O povo angolano não olha para a Alexia com tanto amor quanto os outros. Sempre que eu faço um post relacionado à Alexia, não tem tanto boom quanto o Tanto alcance. Sim, tem tanto alcance quanto o Silvio e o Bruno. Pelo o que a Alexia está prestes a fazer ou alcançar, né, que ela provavelmente se tornará na primeira angolana de origem e nacionalidade a ingressar na WNBA. Uau. Mais sensivelmente daqui 2, 3 anos ela consegue fazer isso. Uau. E ainda, né, sobre a Alexia, na semana passada ela fez um feito histórico, né? Foi a primeira angolana a ser selecionada para a equipa do ano do Juco College. Uau. Mais uma angolana a trazer vitórias assim muito grandes para o país, e nós não temos sabido dar valor. Alexia está de parabéns. Espero que possa ver o podcast, dizer que eu passei a saber da existência dela por conta da sua página, e desde então eu tornei-me também fã dela, que está a levar o nome da Angola lá noutras bandas, e ela tem números incríveis. Exato. Na temporada que terminou recentemente, elas chegaram, o seu college chegou nos quartos de finais, e em 33 jogos
venceram 31 e perderam apenas 2. Algo Uau. incrível, Uau. incrível, incrível. E ela sempre está entre as melhores em campo. Não- Em quadra, no sim, caso. Sim, não é fácil. Prova disso é que foi selecionada para os 5 do ano do JUCO. Algo que não é fácil, são mais de 500 a 600 jogadores e ela está nos 5. Jogadores que têm nacionalidade como naturalidade, por exemplo, norte-americana e Exato, outras. exato. E ela como uma angolana, né? Que carece, porque sabe-se dessa debilidade que se tem no país quanto ao a aposta no desporto. Exato. Acabamos por apostar muito no desporto, o rei, que não dá muito e tal. Acho que ela teve uma pequena vantagem, não vou dizer assim, né? Pequena vantagem porque ela não nasceu cá em Angola, nasceu na Suíça. Ok. Ela fez a formação toda na Suíça, com 18 anos estreou-se na seleção, 18 ou 19 estreou-se na seleção principal e depois dali jogou no Helios, depois do Helios foi para os Estados Unidos. E como o processo normal nos Estados Unidos, tu sais para a high school, que é ensino médio, e vais para a NCAA. E NCAA posteriormente NBA ou WNBA. Mas não, para jogador estrangeiro, para aperfeiçoar o inglês e mais outras cenas assim, tipo as notas e tal, tu sais imaginamos que sais de Angola, o teu inglês é básico, então tu não vais diretamente à NCAA. Você não vai soar que os outros falam chinês e você Exato. fala... Quando tu chegas numa idade assim já avançada, ou seja, és maior de idade, então tu primeiro tens que fazer 2 anos no JUCO. Aqueles 2 anos vai servir para melhorar as tuas notas, vai servir para melhorar o teu inglês. Depois desses 2 anos, estarás elegível para ingressar na NCAA. E na NCAA tens mais 2 a 3 anos e depois NBA ou WNBA. Ok. Mas algo que chamou minha atenção, Muisa disse que ela teve, que a Alexia, no caso, Alexia Cavidis, Dzeko, perdão. A Alexia teve uma certa vantagem por ter nascido na Suíça. Então, está claramente a dizer que se ela tivesse nascido cá, as probabilidades de chegar lá seriam um pouco mais reduzidas. Sim, seriam difíceis, porque como se tem notado, né, temos pouquíssimas jogadoras fora do país, mas, eu principalmente em países como Estados Unidos. Exato. Eu acompanho um pouquinho, né, um pouco de basquetebol e eu vejo jogadoras muito talentosas. Jogadoras e também jogadores, atenção, estamos aqui a levar muito para o lado feminino. Mas onde é que está o problema dessas jogadoras não se sobressaírem? Segundo o que um treinador que eu muito aprecio, um treinador que acompanha, um treinador de formação, um treinador que está na backstage de jogadores, de jogadores que faz a ponte, né? Estão aqui, consegue ter alguma influência para que os mesmos ingressem para outras ligas. Angola, nesse momento, é um dos países que mais potencial tem, que mais fabrica talentos. Mas o ponto crucial aqui é o lobo. Só talento não basta para chegar. Só talento não basta. Precisa-se também de uma mão invisível, que nem a obra de Adam Smith. Precisa de uma mão invisível, precisa-se de lobo. É isso que os nossos, as pessoas com influência, as pessoas que podem tirar as mãos invisíveis e quando isso acontece é complicado. Imaginemos que tem um campo a se aproximar daqui a 5 meses. Vamos lá escolher aquele vai. Depois vem a problemática. A maioria dos miúdos com talento, com grande margem de progressão, não tem documentação, tem problemas administrativos. Quem vai custear? Exato. Depois o bilhete, quem vai custear? É isso. E para além disso, olha, o Muisa tocou num ponto muito importante, né, que é as pessoas que têm poderio econômico podiam também dar uma mão, porque volta e meia nós esperamos que tudo venha dos nossos governantes e tal, e sabemos que não têm sabido dar conta de tudo. Então seria bom, para já é um apelo para quem tem algum poderio econômico apostar, porque dali vem muita coisa boa, né? Angola tem muito talento e não podemos estar a desperdiçar assim. Acho que as pessoas com poderio econômico, eles olham desporto, olham para o desporto e parece que não veem. E eles têm na mente que desporto não rende. Mas rende, por exemplo, o Super Bowl, entre outros eventos. Sim, quando é bem feito, com uma boa estratégia de marketing, quando tem um bom planejamento, tudo dá certo, tudo rende.
Tudo rende, Exato. exatamente. O desporto pode render muito. Mas olha, a Alexia trouxe-nos até cá, mas não se trata só da Alexia. Falamos de diversos talentos. Tem o caso do Bruno Fernando, que esse é conhecido de todos, do Silvio Nascimento. Silvio de Souza. Silvio de Souza. Silvio Nascimento é um ator, meu Deus, estou aqui. Exato, é o ator. Silvio de Souza e tantos outros. Quero falar deles também. Antes de falar deles, né, eu tenho que voltar novamente nos femininos. A Alexia não é a única jogadora angolana no college, no junior college, né, que é o JUCO. Temos também a Priscila Varela e a Teresa Mbemba. E vê um ponto, para que estas três que estão neste momento nos Estados Unidos, ou seja, nos Estados Unidos, a militarem no JUCO College, que é uma espécie de segunda liga da NCAA, uma espécie, né? A Priscila, a mãe, foi tudo por conta da mãe. A mãe custeou tudo. A mãe, ela nasceu em Cabinda, depois foram para a Namíbia, e para a Namíbia, como a mãe tinha algumas condições razoáveis financeiras, e foram viver para os Estados Unidos, e lá a menina começou a praticar o basquetebol aos 16 anos, aos 12 ou 16 anos. A Teresa fez aquele processo, ela foi formada no Inter de Benguela. No Inter de Benguela, veio para cá, era para jogar para o Inter, o 1º de agosto, a memória não me falha, mas não deu certo, e foi para Portugal. Posto em Portugal, fez um ano na MVP Academy, que é uma academia de elite, e depois, posto lá, como é uma jogadora excelente, a MVP ajudou-lhe a ingressar para os Estados Unidos. Exato. Como você vê, dificilmente sai-se daqui diretamente para os Estados Unidos. Há que se ter sempre pontos. Exato, é isso que acontece. Aí está o problema. E por conta disso, antes de citar os pontos dos outros jogadores masculinos, né? Permita-me o pleonasmo, como é que vê os jovens, né? Agora, hoje, acho que hoje ou ontem, publicou uma matéria inerente a uma jogadora que está cá no país e, sinceramente, é um talento e tanto. O que é que se espera dessa menina? Espera-se que novamente os pais juntem dinheiro, mandem para Portugal e tal, ou pelo menos a menina já terá sorte diferente? A menina, né? Deixa eu só frisar aqui o nome da menina, chama-se Filomena David, tem 15 anos, em maio fará 16. Tive uma breve conversa com ela ontem, né? Foi ontem, mais cedo fui ver o jogo dos Formiguinhas do Kazenga, onde ela joga, e fiquei surpreso e contente com a qualidade do basquetebol que a menina apresenta. Apesar dos seus 15 anos e de jogar federado apenas há 3 anos, e já demonstra que daqui mais alguns anos, com um bom acompanhamento, pode se tornar uma das melhores. Como ajudar essa menina? Como ajudar é um pouco complicado, principalmente vendo a situação em que o país se encontra, né? Estamos numa crise que é invisível e também visível. Então, como ajudar? Primeiramente, dar a conhecer a todos os olhos de Angola que tem alguém com essas capacidades. Até aí onde nós podemos ajudar. Agora, as pessoas com lobby, as pessoas com um poderio financeiro considerável que podem fazer alguma coisa e ainda também tem outra, né? No mínimo, antes de passarmos para outra, algo que me chama a atenção. Normalmente, em outras profissões, eu não sei se funciona assim no desporto, se algum profissional sai do seu país e vai para um outro país, normalmente é agenciado. Então, para o serviço que vai prestar para o outro país, porque vai gerar dinheiro no outro país, Exato. alguma percentagem tem de voltar para o país, mas para que isso aconteça é necessário um alto nível de organização. Exato. Agora recordei-me do caso dessas jogadoras que já estavam aqui em Angola e fez pontes e tal, e estão lá fora. Será que, para além de brilharem lá fora e as pessoas saberem que são angolanas, vêm da Angola, Angola tem sentido, de fato, algum retorno do que elas têm estado lá fazer? O retorno é o retorno de que forma? Falar o nome de Angola, que ela é angolana. De princípio é esse. O prestígio, elas são boas jogadoras, têm bastante potencial. Quando os olheiros ou analistas
de quem é essa menina bem interessante? Não, é a fulana. De onde ela vem? Angola. Vai. Isso já desperta uma curiosidade dos analistas e dos olheiros para ver se visitam Angola, para ver se Mas encontram... a questão do desporto ser lucrativo, como estávamos a dizer no princípio, aqui em causa. Sim. Eu quero fazer o Muisa perceber. Para além, sim, vamos divulgar e as pessoas vão cada vez mais vir pescar, vamos usar esse termo, talentos de Angola. Mas o que é que Angola, né? Mas o que é que Angola vai ganhar com isso? Refiro mesmo em termos monetários. Há possibilidade de um desporto acontecer de, por exemplo, algum jogador que tenha a nacionalidade angolana vá lá e jogue, e seja imposto, seja alguma coisa mínima, porque vai lá gerar dinheiro. Exato. Gera dinheiro para aquele país em que ele joga, então, mas ele tem uma nacionalidade. Não sei se me consegue perceber. Agora percebi. De que forma? Eles vão para lá, dar um show e tal. E onde se ganha, onde é que sai a vantagem? Estes mesmos jogadores que vão para lá, depois podem criar projetos sociais, Exato. estás a ver, para um determinado país. Criam Ok. um campo e nesses campos saem miúdos de vários países africanos e não só vêm para aqui. O lado hoteleiro ganha com isso. O lado, Estás a ver? O lado hoteleiro ganha com isso e é tudo uma máquina. mais turistas a nível internacional vão querer chegar ao Estás a ver? país e Porque tal. lá tem uma determinada atividade. Estás a ver? E também, e não só isso, há com tantos jogadores irem para lá, jogadores de renome, faz com que as organizações internacionais, ou seja, as federações internacionais, organizações internacionais, tipo a FIBA, projete competições internacionais para o nosso país. Exato. Porque, sabe, não, lá é o país do fulano, e tem... O que vai pôr diversos setores trabalhando conjuntamente vai gerar muito, muito dinheiro para o nosso país e também vai ajudar crianças e adolescentes a envergarem para um caminho melhor em relação ao que temos estado a constatar nos nossos bairros. Exato. Muisa, o tempo em podcast é bem curto, mas antes de ir eu gostava que fizesse um top, tendo em conta que é divulgador, que é olheiro também, né, de talentos no que tange ao basquetebol. Eu gostava que fizesse um top 5 de jogadores masculinos e um top 5 de jogadoras femininas. Mas é rápido. A jogarem aqui ou Angolanos. angolano? Aqui ou fora. Shield, Carlos Moraes, Luqueni, Gilson Bango e T2M Simão. Ok, não citou nenhum da página. Todos são da Todos página. são da página? Todos são da Ok. página. Achei que citaria Não, o Bruno. Todos Mas não, é né? assim, Então, sim, é sim. mesmo seu Sim, ponto, sim, sim, mesmo seu top 5 e é impossível pôr todos. Exato, e exato. também somos muito fãs do Bruno, Fernando e tal. E feminino? Feminino, obviamente, Alexia, Exato. Priscila Varela, Alexia, Priscila, Cássia Antônio, que joga no Inter, Itali Lucas e Avelina Peso. Boa, boa, boa. Agora eu vou lhe fazer umas questões assim. E é para responder mesmo bem rapidinho, ok? Exato. Só assim, de palpite. Uma seleção. Estados Unidos. Um clube. Los Angeles Lakers. Uma liga. NBA. Um coach. Sérgio Benítez. Um jogador. Kobe Bryant. Uma posição. Base, posição 1. Um sonho. Ser reconhecido no quesito scouting internacionalmente. Amém. Uma motivação. A minha maior motivação, né, pode ser muito complicado, mas é só trabalhar todos os dias para alcançar os meus objetivos. Boa, boa. Olha, eu soube, já vamos mesmo terminar, mas eu soube que vai agora a Benguela, por conta do trabalho que faz. Em 30 segundos quero falar disso. Vamos a Benguela, né, a convite do secretário do Piaget, que chama-se Nuno. Então, vamos para lá ver como é que está o basquetebol em Benguela, em particular o basquetebol de formação, que é a minha área, e depois, se der, fazermos aí uns mini torneios e uma pequena entrevista com o Sr. Nuno.
Uau, boa, boa. Olha, Muisa, deixa uma mensagem a todos os subscritores e não só, que vão acompanhar o vídeo, né? Em detrimento do que faz, do basquetebol e tal. O espaço é todo seu. A todos que estão nos assistir aqui a esse belo programa, né? O belo podcast, o que eu tenho a dizer é o quê? Primeiro, para os que fazem alguma coisa, não desistam, façam e deixam de fazer o comum, façam sempre, deixam de fazer o comum, façam sempre algo que ainda ninguém fez. E se alguém fez, faça diferente. Boa, E boa. para os que têm filhos e tal, podem aconselho a todos meterem os seus filhos a treinar em basquetebol. Vou também aos Enzos, os Azaéis Sim. e tal, os Uriéis, né? Serão todos basquetebolistas. Muisa, muito obrigada. Nota Não de sei se quer agradecimento. deixar algum beijinho, algum agradecimento, os contatos telefônicos, as páginas nas plataformas digitais. Esteja à vontade. Primeiramente, agradecer a Deus, Amém. Todo-Poderoso, o número 10. Depois agradecer mais uma vez pelo convite ao meu caríssimo Hélio André, a.k.a. Sheriff Podcast. E agradecer também ao treinador, o grande treinador Sérgio Cristóvão Benítez, a.k.a. Coach Sérgio. Agradecer o meu pai, está sempre atrás de mim. E agradecer à Biblioteca Móvel Rocha Pinto e Oji Mano. Ok. Agradeceram todos, menos eu que entrevisto. Isso é brincadeira. Mas falou em número 10, Deus, número 10, lembrou-me do Messi. Número Pronto. 10 é o craque. Nunca teve. Então, muito obrigada e esperamos tê-lo aqui em próximas oportunidades. A página é Angolanos a Caminho da NBA no Facebook, no Instagram, Twitter e YouTube. em tudo quanto é possível. Os números de telefone quer deixar? Não. Então, quem quiser entrar em contato com o Muisa Entra já só, sabe. é só enviar mensagem na página Angolanos a Caminho da NBA e respondo logo. Eu confirmo, o Muisa é super disponível, sempre respondendo às As mensagens. na página. Quanto a si, obrigada, Muisa. Igualmente. Quanto a si, muito obrigada por ter estado aqui, né, a acompanhar-nos, por ter estado aqui ali do outro lado a acompanhar-nos. Não esqueça de subscrever, não esqueça de curtir o vídeo, comentar, sugerir, partilhar e fazer tudo o que seja bom para o nosso crescimento, né? Lembrar que eu fui vestida pela marca Banquete, tem o melhor de mim e se quiser ter o melhor de si, já sabe, é só contactar-nos através das nossas páginas no Facebook ou aqui nos comentários no YouTube. Muito obrigada mais uma vez, Hélio André, na realização e imagem, Moisés Celestino na logística, Rachel Ebijo. Vai!